Boa noite, pessoal. 20 horas e 59 minutos, começando aqui nossa live pontualmente. Boa noite. Boa noite. Oi, Nádia. Boa noite, Mônica. Vamos ver aqui o pessoal que vai chegando. Vou fazer uma live sobre respiração hoje, nesse momento de pandemia, né? Muito importante que a gente saiba respirar, né? Para poder deixar a nossa musculatura mais preparada para qualquer ocasião. Guardando aqui um pouquinho, o pessoal chegando. Boa noite, Toinha. Hoje nós vamos respirar. Guardando mais um pouquinho. Tá todo mundo bem? A nossa respiração ela é importante para tudo, né? A gente, quando quer se concentrar mais em alguma coisa, geralmente a gente inspira, né, profundamente. Quando a gente tá um pouco nervosa, né, a gente também começa a inspirar profundo para nos acalmar. Então a respiração ela tá ali no meio de tudo, né? Tanto uma respiração ofegante, uma respiração mais rápida pode nos ocasionar até dor de cabeça, né? Então a respiração ela é simplesmente vital, né, para o nosso corpo, né? Responsável por levar o oxigênio para todas as nossas células, né? As nossas células elas vivem basicamente de oxigênio e glicose, né? Então respirar corretamente quer dizer também que o nosso organismo vai funcionar melhor, não é verdade? Então, saber quem são os músculos, né? Ter uma noção de onde eles estão localizados e qual músculo que nós devemos contrair, né? Tem essa importância também, né? E o nosso motor principal, né, da respiração é o diafragma. Ele é um músculo que ele se localiza abaixo das costelas. Ele tem esse formato de duas cúpulas, né? E quando a gente faz a inspiração, a nossa barriga, ela se eleva, né? Muitas vezes a gente tem mania de não querer estufar muito a barriga, né? Principalmente as mulheres. Pelo medo, né? Querer manter a postura, querer se manter esbelta, né?
mas aí o diafragma ele vai ficar ali um pouco pressionado, né? Então, a gente realmente tem que fazer a inspiração, elevando a barriga, né? E deixar a barriga secar na hora, né, de soltar o ar. Então, esse músculo, ele se insere na nossa coluna lombar e também, se ele estiver contraturado, tenso, ele pode gerar tensão também na nossa lombar. Por isso que também é muito importante. No RPG, em vários tratamentos também, outros tratamentos que a gente faz de fisioterapia, muitas vezes a gente tem que fazer um trabalho no diafragma. Fazer uma liberação diafragmática, para poder liberar outras estruturas, né? Já que o nosso corpo, ele está todo conectado. Então, é esse músculo, né, principal da respiração, junto com os intercostais externos, que eles se localizam entre as costelas e eles vão realizar um pequeno afastamento das costelas para que o pulmão se expanda. Então, quando a gente fala em inspirar profundamente, a gente tem uma mania de querer elevar os ombros, né? Você pensa, inspire profundo, lá vai a pessoa levando os ombros. E aí você está usando a musculatura acessória e não o diafragma, né? E a palavra profunda, ela quer dizer para baixo, não é verdade? E não para cima. Então, se é para inspirar profundamente, é para baixo, ou seja, porque o diafragma, quando ele se contrai, ele faz com que as vísceras são empurradas para baixo, faz com que as vísceras sejam empurradas para baixo, aumentar esse diâmetro, né, vertical da caixa torácica e fazer com que o ar entre nos pulmões. E já ao contrário, quando ele volta, né, ele diminui esse diâmetro, aumenta a pressão intratorácica e facilita a saída do ar. Então, essa é a nossa mecânica normal do diafragma. E a musculatura acessória, ela é solicitada numa inspiração, né, mais forçada, ou quando a gente está com alguma deficiência respiratória, uma angústia, né? Então, no caso, as pessoas que pegaram, né, tiveram coronavírus, asmáticos, qualquer problema respiratório, a gente começa a solicitar essa musculatura que a gente chama acessória, que no dia a dia não é o correto de ficar, né, sendo utilizado, porque elas vão se tornar tensas, né? Então, essa musculatura acessória, ela está aqui na região do pescoço, são o esternocleidomastoide, os escalenos, são mais aqui lateral, o peitoral menor e o serrátil anterior. Então, se você hiperutiliza essa musculatura no seu dia a dia, ela pode ficar encurtada e gerar problemas posturais, né? O peitoral menor enrolando os seus ombros, essa musculatura daqui subindo aqui, clavícula, subindo primeira costela, né? E isso também vai ocasionar lá na frente problemas e dores. Então, muitas vezes você pode estar com um problema na coluna, uma dor e pode ser até uma disfunção respiratória. Gente chegando, boa noite, boa noite. Então, nós vamos começar identificando, então, como é essa respiração, né? Como é o correto. Então, para ajudar, a gente usa a propriocepção, né? Coloca a mão na barriga e faz a inspiração. Então, a inspiração é para você empurrar a sua mão, né? Empurrar a mão e deixar a mão voltar. Nós vamos começar deitados, vamos fazer algumas respirações deitados e depois a gente faz alguns exercícios também sentados, tá certo? Então, vamos deitar. Quem quiser deitar na cama, no sofá, no chão. Coloca a mão na barriga, vamos inspirar. Soltou o ar, desceu.
Sente empurrando a mão, sente a mão descendo. Solta o ar. Quatro. 5. 6, inspira. 7, inspira. 8, 9, inspira. 10. Conseguiram perceber? Quem não conseguiu, às vezes a gente tem uma dificuldade, né? Sentir uma certa fraqueza, porque realmente o músculo não está acostumado. Pode ser que você não esteja utilizando ele adequadamente. E aí, mais uma dica para estimular, que a gente usa, é uma estimulação proprioceptiva. Então, você vai colocar novamente as mãos, pode ser as duas. Quando soltar o ar, você vai até empurrar um pouquinho o diafragma para dentro e vai fazer esse movimento rápido. Solta o ar, rápido, e inspira. Na hora, você vai ver que você vai ter mais força, né? E vai estimular esse movimento. Então, a gente vai fazer deitado. Quando estiver soltando o ar, pode empurrar um pouquinho o diafragma para dentro, rápido, e inspira de novo. Vamos fazer 10 respirações. Coloca as duas mãos, vamos inspirar, solta o ar, pode ir empurrando lentamente, chegou no máximo, rápido, solta o ar, estímulo, solta o ar, 3, estímulo, solta o ar, 4, estímulo, solta o ar, 5, estímulo, solta o ar, 6, 7, inspira, 8, estímulo, 9, 10. Muito bem. Sentiram aí a diferença? Na hora a gente sente como a nossa barriga, ela vai, né, mais para cima, até com mais força, e você sente entrar mais ar nos pulmões, né? Então, exercício que pode ser feito diariamente, 3 repetições de 10, pode fazer como estímulo para ajudar. Agora nós vamos fazer sentado. Deixa eu pegar aqui. Para você perceber a diferença, né, para a sua caixa torácica não subir tanto, né? Então, uma mão na barriga e a outra, né, acima do peito. Inspirou, procura sentir que a mão de baixo sobe mais do que a mão de cima. Solta o ar. Concentra, fica um pouquinho de lado. Inspira. Encaixa os ombros. Cinco.
Respira. E desce. Assim vocês conseguem perceber a diferença. A nossa respiração, ela é tóraco, né, abdominal. Nós temos movimento, né, no pulmão, na caixa torácica, e também temos movimento aqui na região do diafragma, né, digamos abdominal. Porém, o diafragma, né, ele deve se elevar mais do que a caixa torácica na respiração normal. E nós temos alguns exercícios que são utilizados também para aumentar as nossas capacidades, né, respiratórias, para a gente também ir treinando o nosso pulmão. Nós temos uma respiração que é a respiração em tempos. Então a gente vai inspirar e para um pouquinho. Inspira e para um pouquinho. Inspira e para um pouquinho. Sem deixar o ar sair, né? Você vai inspirar e segurar. Inspirar e segurar. Inspirar e segurar e depois soltar tudo. A gente vai fazer 10 vezes. Sempre lembrando da barriga para frente, né? Inspira, segura. E deixa o ar sair ao máximo e o pulmão secar. Inspirar em 3 tempos. Esse é até um pouco mais difícil também. Inspirar em tempos pequenos. Três. 4. 5. 6. 7. 8. 9. E 10. Dá até um cansaço, né? Respirar também cansa. Nós estamos trabalhando nossas capacidades pulmonares, então indo em níveis que normalmente a gente não utiliza, né? Quando a gente inspirar, a gente pode associar também pensamentos bons, né? Vamos pensar aqui nesse momento, quando a gente inspira, vamos inspirar amor, tranquilidade, né? Segurança, paz. E quando a gente expirar, nós vamos soltar, colocar tudo para fora. A angústia, o medo, né? A preocupação, né? Isso aí também ajuda muito a gente a entrar em paz com nós mesmos, né? Vamos fazer mais uma vez. Inspira, segura. Segura, segura. E depois solta. Solta, 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 solta. Solta, 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 solta. Inspira, segura, segura. Solta, solta, solta. 4, inspira. Solta, solta, solta. 5, inspira. Solta, solta, solta. 6.
7, 8, 9, solta, 10. A respiração a gente usa muito, né, em várias técnicas da fisioterapia, né, a gente usa muito no Pilates, no RPG e durante as terapias manuais também. Sempre, né, focando ou no alongamento, a respiração para alongar, para flexibilizar ou para relaxar, né? Por isso essa grande importância. Tem outro exercício também, que é a inspiração que a gente chama como se fosse soluços inspiratórios. Então já é sem pausa, são pequenas inspirações uma atrás da outra sem pausa. Dessa forma aqui. Várias inspirações curtas uma atrás da outra. Vamos lá, 10 vezes. Inspira. Solta tudo. Solta. 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse é até um pouco mais difícil também, causa um pouquinho de cansaço. Vocês podem descansar um pouquinho. E a gente ainda pode associar as respirações também, né, com alguns movimentos de braço, para poder auxiliar. Às vezes até treinar mais aí, mas no caso do paciente a gente usa com os movimentos do braço até para gerar um pouco mais de dificuldade, acrescentar coordenação e também aumentar a expansão pulmonar. Nós vamos fazer então primeiro inspirar normal, elevando os braços, lembrando de elevar a barriga, depois a gente faz os outros associando ao braço. Então, inspirar uma vez, solta o ar. Solta o ar. 2. 3. 4. 5. 6. Encher na barriga. 7. 8. 9. 10. Descansar um pouco. Às vezes a pessoa pode ficar um pouco tonta também, que não está, né, acostumado com a respiração, com essa respiração consciente, e a gente acaba sentindo um pouco de tontura. Agora nós vamos para o próximo. Mesma coisa com os braços, só que a gente vai fazer aquele que para um pouquinho, inspirando em tempos.
Então, vai inspirar e parar, inspirar e parar, inspirar e parar e soltar tudo. Vamos lá. Inspira. Solta o ar com a boca entreaberta para não gerar nenhuma resistência. Soltar todo o ar. Inspira. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Enchendo a barriga. 7, solta o ar, 8, 9, 10. Dá uma descansada. Tudo bem por aí? Fazer só mais um agora. Aquele inspirando rapidinho, subindo o braço, soltando o ar por completo. Enchendo a barriga. Vamos lá. Inspira rapidinho, um atrás do outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ótimo. Vai amamentar que é uma beleza. Com certeza. Pois é, gente, era isso. Falar um pouquinho com vocês, né? Lembrar, né? Nosso músculo é o diafragma. Vamos inspirar, enchendo a barriga, soltando o ar, né? Inspirar profundo não é para cima e é para baixo. E vamos aproveitar porque inspirar e respirar é grátis, né? Então respirem conscientemente, respirem melhor e qualquer dúvida que vocês tiverem, alguma coisa, estamos aqui. Se alguém tiver algo a perguntar, ficou tudo bem por aí? Joia. Exatamente, Mônica. Obrigada, Mônica. Vanusa, Juliana. Muito obrigada. Então, gente, tudo de bom, né? Muita saúde para todos nós. Dá vontade de tossir, sim, porque talvez você pode ter inspirado muito usando a musculatura acessória, né? E aí, se você inspirar muito usando essa musculatura, pode gerar uma pressão aqui e dar uma vontade de tossir.
Antes de dormir, qual respiração mais adequada para relaxar? Aí você faz a inspiração só de um tempo, né? E solta o ar por completo. Então não vai fazer esses exercícios, né? De inspirar em vários tempos, porque isso aí vai estimular, né? Um pouco. Então realmente é só procurar inspirar o mais profundo e lento possível e também soltar o ar mais lenta e profundamente, certo? Então pode ser a primeira, né? Inspirar, elevando a barriga e soltar o ar, né? Descendo a barriga. E aproveita para associar a pensamentos, né, bons também. De nada. De nada, Mônica. Como também a questão de que eu havia falado, né, às vezes inspirar muito, quando a gente faz esses exercícios respiratórios, a gente pode ficar um pouco tonta, mas é totalmente normal, porque você hiperoxigena o cérebro, né? Exatamente, a gente, quando for dormir é bom, né, não só quando for dormir, mas tirar um tempinho no nosso dia a dia, né? Sim, Juliana perguntando, a respiração correta ajuda a contrair o abdômen. Sim, no caso, para a contração do abdômen, é a expiração. Então, até na hora de fazer um abdominal, né, o que é o correto? É a gente soltar o ar na hora de fazer a flexão, né? Então, você vai fazer aquele abdominal normal ou qualquer um outro, né? Mas na hora do movimento, da força máxima, a gente tem que estar soltando o ar. Então, você inspira normal, solta o ar, prende a barriga, tem que ativar o transverso do abdômen, que é a nossa musculatura mais profunda, que é quem dá estabilidade para a nossa coluna lombar. Contrai a barriga e sobe. Porque quem vai puxar o nosso tronco é o abdômen. Então, assim, às vezes você está fazendo um abdominal e está sentindo dor cervical. É porque você não está contraindo o abdômen. Então, se ele não está te puxando, você está usando outras musculaturas e está flexionando muito a cervical. Então, sempre a hora de fazer força, na hora de fazer o abdominal, na hora de elevar, é quando solta a respiração. Deu para entender, Juliana? Entendido? Então, já para a contração abdominal, já é o outro, né? É a outra fase da respiração, que é a expiração. E aí a expiração, ela normalmente, quando a gente está respirando, caminhando, fazendo alguma coisa, caiu? O que está ouvindo? A nossa expiração, ela é um movimento natural. A gente contrai o músculo diafragma para inspirar, mas na expiração normal a gente não contrai nada, é um movimento passivo. Quando a gente vai fazer alguma força... Ah, caiu na hora que eu expliquei, né? Certo. Então, voltando aqui. A Juliana perguntou, a respiração correta ajuda a contrair o abdômen? Sim. Né? Aí, a contração abdominal, ela é no momento da expiração, no momento que a gente solta o ar. Então, assim, nossa expiração natural, ela não tem contração, né? Ela é um movimento que a gente chama passivo. A gente inspira, contraindo o abdômen, intercostais, e solta o ar normalmente. Mas quando eu preciso fazer uma expiração forçada, assoprar uma vela, né? Tossir, né? Movimentos de micção, de defecar, é uma expiração forçada, a gente contrai o abdômen, né? Então, quando a gente vai fazer abdominal na academia, qual é o tempo correto? Como é a maneira correta? É você inspirar, digamos, parado, você está lá no chão, inspira. Na hora de subir, é que você vai soltar o ar e contrair. Então, esse é o tempo correto de você fazer o abdominal. Seja ele, se for de flexão de pernas, na hora de baixar a perna, você está soltando o ar e contraindo o abdômen. Na hora de você pegar um peso,
né? É importante a gente ativar essa musculatura. E aí ativar bem o transverso, que é a musculatura mais profunda, né? Então na hora que vai pegar um peso, aperta a barriga, como se você fosse colocar o seu umbigo lá contra a coluna. Apertou, pegou o peso. Assim você protege a sua coluna. Tudo bem? Então, acho que é isso. Certo, respondido, né? Joia. Pois é, pessoal. Essa foi a nossa live de hoje. Próxima semana teremos novamente. Vai ser na quarta-feira. Vamos fazer na quarta-feira, próxima semana, mesmo horário. E aí vamos vir com novas dicas, novos exercícios, novos assuntos. Então, boa noite para todo mundo. Fiquem com Deus, espero ter ajudado. Qualquer coisa, só correr lá no Instagram, mandar algum direct, que a gente está aqui para responder, tá certo? Boa noite para todo mundo. Tchau, tchau.